explicassem, gostaria não, gostaria que vocês respondessem para os nossos jurados o que está escrito nos autos, no depoimento da Andresa em relação a Shirlene. Como é que era o relacionamento delas? Se vocês podem falar isso para os nossos jurados, para eles poderem entender de quem eram as vizinhas que moravam com a Shirlene. Por favor, com ponto e vírgula. Obrigado. É Gabriela. Gabriela. Foi Andresa, Não, pediu sobre a pediu Andresa. Andresa. No caso, a promotoria pediu sobre a Andresa. A Andresa diz aqui pra gente que ela conversou com o Marcelo quando o Marcelo foi procurar a Shirlene, né, depois do acontecido, depois que ela já estava desaparecida. Fala que tinha cerca de um mês que conhecia a Shirlene. Cerca de um mês, e eram grandes amigas, como diz a promotoria, amiguíssimas. Você era muito amiga de alguém que você conhece há cerca de um mês? Você vai sair contando sua vida íntima para alguém que você conhece há cerca de um mês? Se era tão conhecida assim de todo mundo que Shirlene era garota de programa, principalmente dos amigos, por que a Andresa não sabia? Porque no depoimento dela, ela fala que não conhecia o fato da Shirlene ser garota de programa. Doutora, o depoimento, não é inventar, o depoimento dela. Da Andresa, né? Pode ler, por favor. Na sua vez você nem fala. Eu pedi para ler o Na depoimento. sua vez Você você lê. nem fala. O Você depoimento. pediu para eu responder, eu estou te Não, pedi para respondendo. você ler o depoimento da Não, você Andresa. fez uma pergunta e eu estou vindo te responder. Eu não estou aqui Pedi para para a ficar senhora lendo. ler o depoimento da Andresa, não foi para a senhora enfatizar o que a senhora está achando. É só para ler o depoimento da Andresa para os nossos Se jurados. o senhor puder esperar eu terminar de falar, para querer terminar de falar o que o senhor quer falar, tudo Perfeitamente. bem. Então espere eu terminar de falar o que eu vim para falar. Fala. Então, senhores jurados, é isso que eu tenho para dizer para vocês. A promotoria vem trazer aqui uma grande amiga que na verdade não sabe de nada, que não era amiga coisa nenhuma, para tentar ficar incriminando o inocente. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu queria fazer uma pergunta em 2 minutos. Senhores do Ministério Público, seguinte, como uma pessoa tão mentirosa como o senhor Adilson, ele nem sequer se compareceu ao julgamento para reafirmar o seu testemunho. Serve como prova principal em um processo tão complexo como esse de Marcelo. Doutora, para a gente aparecer em um júri como testemunha, ou em qualquer audiência, a gente tem que ser devidamente intimado. E consta aqui nos autos, tanto que não houve nenhuma penalidade do senhor Adilson, que depois do depoimento dele, quando ele fez a cariação que ele realmente reconheceu o Marcelo como uma pessoa que estava naquele momento do lado, bem próximo, a 10 metros do corpo da Shirlene, teve o auto que foi assinado por ele e por algumas testemunhas, porque não se faz justamente um auto desse sem ter assinatura de testemunha. Então, para quê? Porque se porventura, no decorrer do processo, se você não consegue falar com aquela pessoa, você tem as testemunhas que assinam
este laudo como testemunha. Então, no decorrer do processo, houve sim outra testemunha que justificou que tinha assinado o laudo da cariação do senhor Adilson, reconhecendo Marcelo Rabo de Cavalo como a pessoa descrevendo exatamente estava naquele dia 12 de junho, aproximadamente às 15 horas, lá naquele terreno baldio, beirando a BR-040. Então eu não precisaria de ser intimado, não. Agora, no final do processo, no rol das testemunhas do júri, ele foi realmente, está aqui, ó, primeira testemunha, Adilson Rodrigues de Jesus. Por isso, no decorrer do processo, ele não foi intimado, porque não encontraram ele um processo que perdurou há quase 17 anos. Será que as pessoas moram há 17 anos no mesmo local? Mas no final, sim, ele foi encontrado. E se vocês perceberem, o local dele, onde ele reside hoje, não é o mesmo daquela época. Por isso houve essa divergência aí, tá? Mas tudo resolvido. Faz a pergunta em 2 minutos. Boa noite a todos, perguntando aos nossos amigos. Eu queria saber, com vocês, defensor público, como testemunha ocular do caso, confirmou a foto de Marcelo e quando Marcelo estava preso, se realmente era ou não Marcelo. Porque vocês citam que ele é inocente e que ele não é o culpado. A testemunha ocular, como citado aqui nos fatos, é o senhor Adilson. Citado pela doutora Ana, nós vimos que o senhor Adilson estava impossibilitado de se enxergar qualquer coisa devido aos fatos, de estar com vontade de fazer necessidades, ter encontrado com o corpo da vítima. Eu quero trazer mais claro para vocês. Eu, na situação do senhor Adilson, da forma que eu estava, eu sairia correndo. E eu não me esconderia atrás de um monte para poder tentar ficar visualizando a 80 metros, como citado no processo, quais seriam os fatos e o que estaria acontecendo em prol daquele momento. E ter a oportunidade de verificar, como ele diz nos fatos, que as pessoas que estavam ali, os 2 homens, poderiam estar fumando maconha, estavam carregando caixas de isopor no carro, identificaram a cor do carro e a marca do carro, e por sinal identificou a cor do carro errado, porque depois voltou atrás, falou que o carro era cinza, e depois citou que o carro era uma Saveiro branca, no qual em todo o processo, em nenhum momento o senhor Marcelo possuiu uma Saveiro, ou possui algum amigo, ou algum vínculo que tenha uma Saveiro branca. Identificar que as pessoas que estavam lá possuíam um cigarro Freebox vermelho na mão direita. Eu não faria dessa forma. A testemunha ocular estava impossibilitada e, no nosso ponto de vista, o senhor Adilson, ele estava drogado. Ele estava ali sim, fez tudo isso para se proteger, porque o que estava fumando maconha naquele momento no mato era ele. E quem está com drogas na mente, visualiza e vislumbra, vai ao mundo da lua. Então não se há posição, não se tem como manifestar e identificar que o senhor Adilson seja uma testemunha contundente para esse processo. O que nós vemos aqui é realmente uma tentativa da promotoria de condenar o réu com fatos que não existiram e trazendo aqui uma testemunha que para nós, da Defensoria Pública, não tem valor nenhum, qualquer. Obrigado.
Agora nós temos a última pergunta da Defensoria em 2 minutos. Com tudo que a gente apresentou para vocês, a nossa pergunta é bem simples. Vocês consideram justo um inocente como o Marcelo, que não tem contra ele provas nem mesmo indiciárias, pagar por um crime que não cometeu? Para os autos, doutor, Saveiro Prata, com o primeiro depoimento, depois Saveiro Branca. Consegue enxergar? Consegue enxergar? A diferença? Consegue enxergar? A diferença? Gritante, né? Talvez fosse um vermelho. Senhor Adilson, ele devia ter problema de cabeça. Ele estava fumando maconha. Pela ordem. Nós temos aqui no auto, eu estou com o processo dele aqui, falando que ele, nos seus autos, relatou que o veículo era de cor cinza e depois transformou o veículo para cor branca. Doutor, eu vou pedir que o senhor aguarde esses argumentos para o final. Obrigado. Senhor Adilson, realmente, ele devia estar fumando maconha. Vai ser a primeira pessoa, com meus 46 anos de idade, que eu vejo fumar um baseado e chamar a polícia depois. Acabou a lógica. Acabou a lógica. Ele chamou a polícia porque ele tinha um corpo lá. Olha pra você ver a insanidade do senhor Adilson. Eu não podia nem ter tempo para depoimento, não, porque esse cara é doido. Tava no mato, cagando, fumando maconha, viu um corpo e chamou a polícia. Ele que tinha que estar ali? Será que é ele que tinha que estar ali? Ou será que tinha que ser esse infeliz, por toda a vida de promiscuidade que ele fez, por tantas moças que ele passou, aproveitando-se dos prazeres carnais delas, um cara de mais de 30 anos de idade, que quase ela tinha idade para ser filha dele? Será que ele estava doido? Será que ele estava fumando maconha? Está nos autos. Quem estava fumando maconha? Ou alguém aqui fuma cigarro passando um pro outro? Eu acho que não. Eu já fumei uma vez, eu morria de nojo. O cara me entregou um cigarro molhado. Pior coisa. Pegava o cigarro, puta merda. Cigarro todo molhado. Pior coisa. O maconheiro passa. O maconheiro não tem nojo não. Porque tá quase queimando na mão dele a pontinha de maconha e ele tá passando pro outro. Então será que é o certo ou errado nessa história? E contra uma vítima, uma testemunha ocular dessa, com tanta contundência, já um senhor de idade, que não tem nenhuma mente perversa, um morador de roça, dia de segunda-feira, indo visitar um amigo, com a mão calejada de inchada. Será que ele era doido? Será que ele viu demais? Ou ele viu de menos? Ou estão tentando tirar o depoimento dele? Será quem? Ou esse infeliz estava na hora errada, no lugar errado? No dia errado não é possível. Pelo amor de Deus, é igual o raio cair no meu lugar 2 vezes. Vai ser fechado assim. Agora, o seu passado te incrimina. Seu passado promíscuo, de locais onde o senhor frequentava, sem pensar que tinha filhas de outros homens, filhas de mães, que não sabiam nem o que a filha estava fazendo aqui. A mãe da chilena, moradora de Araçuaí, achando que a pobrezinha estava trabalhando em casa de família e mandando dinheiro honestamente para ela. Para quê? Para não deixar a mãe ficar passando necessidade em Araçuaí. E um crápula desse, aproveitando dessa situação, não só dela, como relato aqui, ó, de várias outras. De várias outras. A culpa máxima
esse indivíduo é pouco. Que hoje ele é casado, hoje ele tem filho. Qual exemplo ele vai ser para os filhos? Não relata se é uma menina ou menina que eu tenho. E se for uma menina, já pensou? Qual seria a reação dele se fosse a filha dele que estivesse frequentando Fórmula 1? Então nós encerramos a fase dos debates. Os jurados ainda terão a oportunidade de perguntar, mas não vai ser nesse momento, porque agora nós vamos passar para a argumentação final do Ministério Público e da Defesa pelo prazo de 5 minutos cada um. Vamos iniciar pelo Ministério Público. O acusado foi visto no local 4 dias após o assassinato. Talvez poderia ter colocado o corpo em um lugar de mais fácil acesso, porque o corpo foi encontrado, igual foi citado, dentro de um buraco. O acusado poderia ter matado a vítima à noite e ficou reluzente em adentrar na mata na primeira oportunidade. Voltou ao local do crime e tratou de se esconder melhor o corpo. Como poderia também mostrar ao seu amigo o grande feito, como se fosse um troféu, exibindo a sua força e coragem em cometer o assassinato. E para distrair, foram fumar uma maconha, conforme também citado ao relato do senhor Adilson em folha 6 no inquérito policial. A testemunha ocular, como eu disse alguns minutos antes, do caso em 2 oportunidades, confirmou a foto de Marcelo e quando estava preso, Adilson também confirmou a foto do Marcelo na prisão. Adilson também veio a informar outras pessoas em uma delegacia. Então não tem dúvidas que o Marcelo que realmente que cometeu o homicídio. Uma vez que sabia onde estava o corpo de Shirlene, este foi encontrado dentro de um buraco. Talvez a defesa possa falar e algo se exterminar com suas próprias mãos. O estrangulamento é caracterizado por haver uma constrição ativa do pescoço por força muscular, como ocorre quando se utiliza um cinto aliado à força muscular agente para fazer a pressão, ou até mesmo com as mãos, o que mostra que Marcelo estava motivado por intenso dolo. A morte por asfixia mecânica desclassifica a hipótese de homicídio culposo, pois um estrangulamento direto caracteriza de fato um homicídio doloso. Se tratando do fato de que as elementares ligadas ao motivo do crime são de cunho subjetivo, ao passo que as relacionadas aos meios e modos de execução são de caráter objetivo, levando em conta que a asfixia é o impedimento da função respiratória por meio mecânico, ou seja, o estrangulamento, ou substância tóxica, podendo classificar que este caso se trata de um homicídio doloso qualificado por meio cruel com emprego de asfixia. Tal conduta reprovada pelo artigo 121, inciso 2º, segundo e terceiro parágrafo. Artigo 121. Matar alguém, homicídio qualificado. Inciso 2º. Se o homicídio é cometido por motivo fútil ou com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou meio indicioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Em meio às provas e indícios que apontam Marcelo Marques da Silva como principal executor do crime, vamos utilizar um princípio de indubio pro societate, que do latim isso significa que o réu pode ser um perigo para a sociedade. Com base no artigo 413 do Código Processual Penal,
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Inciso 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Obrigada. Palavra com a defesa por 5 minutos. Senhores jurados, quero trazer a vocês hoje, nessa noite, a oportunidade de não cometer uma injustiça. Marcelo não cometeu assassinato nenhum, como a promotoria, horas nenhuma levantou esse ponto. Só estava falando da vida promíscua de Marcelo, da vida sexual dele, que isso, que aquilo que não está em pauta aqui nesse julgamento. O que está em pauta aqui é o assassinato de Shirley, que não foi cometido por Marcelo, e sim por Marcos Trigueiro, assim como foi citado no depoimento da mãe. O IML atestou que a morte ocorreu entre 18 horas do dia 8/6 e as 10 horas do dia 9/6. Por que ele voltaria lá depois? Não faz sentido. Ele não é. E a obrigação de produzir provas, nós sabemos, é do Ministério Público, que hoje não trouxe prova nenhuma. Simplesmente ficou falando da vida promíscua de Marcelo. Quero que vocês se atentem aqui ao princípio do indúbio pro réu, que traz que quando há dúvidas sobre quem cometeu o assassinato, o juiz deve absolver o réu. Isso está disposto no artigo 386, no inciso 7, que fala que se não existir prova suficiente para a condenação, o juiz deverá absolvê-lo. Mãe nenhuma, senhores jurados, defenderia o assassino da própria filha, como fez a mãe de Shirley. Ela diz que sente no coração que foi Marcos, e ela já havia tido um relacionamento com ele. Então, senhores jurados, foi Marcos que matou, não foi Marcelo, porque não tem prova suficiente contra ele. A testemunha Adilson, que ora se contradiz, diz que é cinza sim, e está aqui no boletim de ocorrência, que eu vou provar para os senhores. Diz que é cinza, e ora diz que é branco. Vai no mato fazer cocô, senhores jurados, se depara com o corpo e fica lá vendo o que vai acontecer. E uma testemunha dessa serve como base de alguma coisa, senhores? Por isso que nós estamos aqui pedindo que vocês decidam com a justiça, que vocês absolvam Marcelo. Marcelo não cometeu o assassinato de Shirley, e sim Marcos Antônio Trigueiro. Prezados, terminamos aqui então o nosso processo de defesa do senhor Marcelo, mas ao terminar, eu quero terminar para vocês com um poema do grande Fernando Pessoa, um poeta e filósofo português, no qual diz o seguinte: o gênio, o crime e a loucura provêm por igual de uma anormalidade, representam de diferentes maneiras uma inadaptabilidade ao meio. Que Marcelo seja o gênio dessa história. Boa noite a todos e obrigado, excelência. Então nós encerramos os debates. Agradeço ao Ministério Público, à Defesa, pela cordialidade dos debates. Parabenizo pela qualidade das falas, da argumentação que foi apresentada aqui. Todos trabalharam muito bem. E indago aos senhores jurados se estão aptos a julgar ou se tem algum esclarecimento que precisa ser feito. Podemos julgar? Vamos recolher ao conselho de sentença, a sala secreta ou não? Vai ter sala secreta agora? Não, os jurados vamos para a sala secreta com a presença de um representante do Ministério Público e da Defesa.
votação. Vamos encerrar então a nossa sessão do Tribunal do Júri de hoje, desse horário, nós temos o próximo. E os jurados na sala secreta decidiram, por 6 votos a 1, que Marcelo não deve ser condenado. Ou seja,